galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e mais uma vez um dossiê que começa assim que o vídeo anterior acaba. Eu já explico. Terminei o vídeo ontem, falei algumas coisas, vou no Twitter e eu vejo a notícia que não se refere apenas a um dos temas, mas a duas coisas que eu falei no vídeo ontem e que pega uma discussão que a gente também abordou e expande de uma forma assim exponencial, conectando diversas peças de um quebra-cabeça bem interessante. E essa discussão acabou por se conectar com um artigo que foi divulgado no dia de ontem e causou tremor na esquerda brasileira, porque é uma pessoa da esquerda dando um exposed numa verdadeira operação de passar pano a nível profissional para blindar o Dilma de críticas da própria esquerda. A gente vai chegar no fim do vídeo hoje, eu acho que você vai falar, cara, eu acho que eu entendi qual é o tipo de crítica que tá causando medo no coração da comunada. Se prepara, a história é boa, garanto. Mas quero começar o vídeo hoje falando do Brasil da picanha. O Brasil que deu errado. Não param de chover notícias mostrando o caos econômico que o Brasil está inserido. Tem diversas coisas pra gente comentar, inclusive algumas análises. Depois eu quero falar de outros motivos que estão tirando o sono do Dilma, que é a falta de apoio, né, principalmente na Câmara, e o jantar que ele teve aí com Lira e as tentativas dele, inclusive o empenho de impedir a CPMI. O Estadão até escreveu um editorial sobre isso, né, porque o Dilma estaria com medo, mas enfim. Vamos começar que tem muita coisa. Guilherme Boulos fez essa postagem ontem, 3h25 da tarde, mostrando que ele não nasceu para ser professor de matemática. Indo no açougue fazer o L. Aí, olha a manchete. Preço da carne tem a maior queda em 15 meses. Picanha foi que mais barateou. Meu Deus, aí você fala, não, agora vai. Mas, gente, na boa, vamos ver aqui o subtítulo. A baixa foi de 1,22%. Se você tiver como a gente começa, vamos pegar um exemplo. Algum corte que esteja custando R$40 o quilo. Sabe qual é a redução? 50 centavos. O código de R$40 abaixou 50 centavos. Bacana, né? Calma, eu vou comentar mais. O próprio governo fez, né, todo um trabalho de marketing. Olha essa peça, fez a imagem, ó, sextou. O preço da carne baixou, a maior queda em 15 meses. A boa notícia é que o preço da carne tem a maior queda. Baixa de 1,22%. Aí eu fui parar pra dar uma olhada nos comentários. Olha aquele ali, gente. A Carla, ela é petista. Ela é petista mesmo, você pode entrar no perfil dessa mulher. Lula Dodói. Aí ela responde, né? Uma lulista responde. Aqui em Extrema Sul de Minas não baixou nada. Tudo subindo. A petista desmentindo o Dilma. Sensacional. Eu adoro quando isso acontece. Mas vamos lá. Baixou 50 centavos em cima de R$40 o quilo, né? Baixou 1%. Vamos fazer o L todo mundo junto agora? Inflação de fevereiro, cenoura salta 19% e mamão sobe 12%. Mas a carne baixou 1%. Mamão aumentou 19%. Desculpa, 12% e a cenoura 19%. Fora os outros produtos. E quando a gente fala da inflação como um todo, bom, antes de falar da inflação como um todo, vamos falar de outros produtos, né? Que eu sei que a turma da esquerda não se preocupa. Porque, como eles dizem, pobre não come gasolina. Mas eu acho que pobre come cenoura e mamão. Vejam só, vamos fazer o L todo mundo juntos? Gasolina e etanol sobem mais do que o esperado. Nossa, quem poderia imaginar que o Haddad errou em seus cálculos? O mais preocupante não é o Haddad errar nos cálculos, é que o Haddad é o ministro da Fazenda. Se o ministro da Fazenda ele não consegue acertar nenhuma das suas previsões, como a gente pode garantir que a economia do Brasil tem como chegar em algum lugar? Porque essa daqui não é a primeira vez que o Haddad é colocado, né, assim, no core, né? E a turma começa a questionar. Não sei se vocês vão lembrar, no mês de janeiro, o Haddad apresentou um pacote, né, de recuperação para reduzir o déficit, que segundo ele ia ser 250 bilhões para reduzir o déficit. Aí, num dia depois, saiu uma nota na Folha de São Paulo falando assim que os especialistas acham que, na realidade, o máximo, né, sendo bem realista, 120. Mas o Haddad prometeu 250. Confia no Haddad, olha só. Não, vai aumentar 30 e poucos centavos a gasolina, né? O álcool vai ser 2 centavos.
Segundo a ANP, repasse para a gasolina chega perto de 50 centavos. Etanol subiu 17. Pô, Haddad. Poxa, Haddad. Aprende a fazer matemática, irmão. Você é ministro da Fazenda. Preço médio da gasolina subiu 9,6%. Mas a carne baixou 1 e o pobre não come gasolina. Então chora, Estadão. Aí você vê, né? Litro do combustível é vendido em média 5,57. Feira de Santana, conversei com um amigo meu ontem, falou que já tem posto vendendo a 6,20. Tá basicamente um novo padrão. Ele me falou lá que ele tá mais na Boticário, né? Falou que os peão tá nervoso. Nervoso. Todo mundo achou que as coisas iam melhorar. Ele falou, cara, a placa de ovo, ano passado tava 14 e pouco, agora tá 21. Ele falou, 14, ele falou, pra 15, 18. Ele falou, cara, 3 semanas atrás tava 18, agora tá 21. Ele falou, pô, pra mim é de boa. No meu orçamento cabe. Ele é supervisor, né? Aí ele falou, é peãozada. A peãozada tá maluca. Aí a galera fica jogando na cara. Tá vendo aí? Cadê a picanha? Você não falou que a vida ia melhorar? Melhorou a vida? Aí os petistas agora tá quieto. Fala nada. Aí quando ele disse assim, quando alguém tenta falar uma coisa de Bolsonaro, diz que os bolsonaristas falam, irmão, Bolsonaro não é mais presidente não. Acorda pra vida, cara. Bora. Cadê o resultado? Cadê a melhoria de vida? Volume de vendas do comércio caiu 7,6% em fevereiro. Ante um ano, né? Em comparação com o ano passado. Olha só, rapaz. Ai. O que é que pode falar sobre isso? Aí veja, vamos falar da inflação como um todo. Finalmente, o Lula conseguiu surpreender. Só não sei se ele está surpreendendo positivamente, né? O Estadão fala, ó, inflação sobe acima do esperado. O Lula surpreendeu, acima do esperado. Todo mundo esperava a inflação menor, ele falou, eu vou dobrar a meta. É realmente o Dilma. E joga mais pressão sobre o Banco Central às vésperas da reunião do Copom. Aí diz, ó, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, um dos indicadores, um dos índices que mede a inflação, acelerou 0,53% em janeiro para 0,84% no último mês. O resultado superou a estimativa de alta mediana de 0,78% de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Estadão. Todos os especialistas que jogaram lá para cima erraram. Erraram, porque o Dilma, ele é sensacional, ele é fora da curva, ele junto com a Haddad. O cenário inflacionário não deve trazer alívio para a política monetária do Banco Central, mais ou menos. Comento já já. Que não terá espaço para promover cortes na taxa básica de juros ainda em 2023. Avaliou a economista para o Brasil, do Banco BNP Paribas, a Laís Carvalho. O resultado de fevereiro reflete o que deve ser o comportamento da inflação ao longo do ano, com alguns repiques por fatores sazonais e uma desaceleração muito lenta. Engraçado que ontem, no vídeo, o Humberto Costa compartilhou a notícia, né, mostrando que ele também não é muito esperto, que a inflação já estava em quase 8%, mas ia desacelerar, né? Então ele confirma que o Brasil está com a inflação galopante, mas ele falou que iria desacelerar. Pô, a mina tá falando que não vai não. Você vai acreditar no Humberto Costa ou na economista do BNP Paribas? Deve ser pai desses especialistas que acharam que a inflação seria alta e ainda foi mais alta do que o esperado. E aí, olha, né, o queijo ralado do macarrão, que vai por cima. A inflação de serviços, que é utilizada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços, né? É uma inflação diferenciada, essa daqui você consegue analisar algumas outras coisas, né? É um efeito cascata. Passou de uma elevação de 0,60 em janeiro para uma alta de 1,41 em fevereiro. O maior resultado da série histórica iniciada em 2012. O Dilma quebrou um recorde de 11 anos. Cara, é uma lenda. Lenda. Quebrou o país em menos de 3 meses. Sensacional. Sensacional. E qual o problema? Eu estou falando do corte de juros. Juros altos. É complicado você pegar empréstimo e querer investir. Só que se você baixa demais os juros, e aqui o pessoal está colocando, a inflação ela pode subir ainda mais. O Banco Central agora está com um problema tão grande que a dúvida é baixar os juros e enfrentar
um aumento da inflação e talvez uma redução no investimento, porque vai ter muita gente que vai... os juros não estão compensando mais, deixar o dinheiro no Brasil, vou tirar do Brasil, vou jogar em algum outro lugar, né? Quem sabe levar de volta para os Estados Unidos, que os Estados Unidos, inclusive, vão aumentar a taxa de juros deles. E aí, tira do Brasil, joga lá, aumenta a inflação ou não? Mantém os juros altos e mantém o Brasil numa situação que está tudo difícil e a tendência é a economia colapsar de uma vez por todas. Minha única certeza é que não é meu problema, porque eu não sou do Banco Central, eu não faço parte do CNM, não faço parte de nada, sou ministro da Fazenda. Então, parabéns para o Haddad, parabéns para o Dilma, eles estão colocando o Brasil num verdadeiro abismo. Percepção sobre a economia piora na indústria. E não é qualquer piora, essa vale prestar muita atenção. Por quê? Existe um indicador que é o Índice de Confiança do Empresário Industrial da CNI. Esse indicador vai de 0, assim, não dá para acreditar em nada, né? É 0, realmente 0 chances da economia dar certo. 0. E aí você tem um 100, que assim, cara, somos a maior potência do mundo. Entre o horrível e o tudo, o ponto 0, né, que seria assim, estamos no estado neutro, não dá para falar que tá ruim, mas também não dá para falar que tá bom, é o 50. 50 é o meio dessa régua. Ou então é como se fosse assim, ó, menos 100 e 100. E aí teria o 0, né? No caso é o 50. Então assim, tem o horrível e o bom, o neutro é o 50. E a gente tá agora abaixo de 50. Já saiu da percepção do neutro para uma percepção ruim. Atrapalhada por disputas de poder no PT, pela veia centralizadora de Dilma no Planalto, pela ausência de foco no Congresso sobre as verdadeiras prioridades do país. A discussão da agenda econômica já abala a confiança, inibindo investimentos do empresariado. Quem poderia imaginar que o empresário deixaria de investir com o Dilma? É o que mostra, né, o índice. A pesquisa registrou 49,9 pontos em março e migrou para a zona de falta de confiança. Não estamos nem mais no neutro. O resultado é 0,7 ponto menor do que o registrado no mês anterior, quando o índice apresentou uma leve recuperação e interrompeu uma série de baixas. A queda atual é explicada pela piora da avaliação das condições atuais da economia brasileira e das empresas. Vamos fazer o L. Tá tudo resolvido. Aí veio o Dilma. Quando você acha que não tem como piorar, olha as ideias do cara. A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Vai. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego. E vamos gerar emprego com as pequenas coisas. Nós vamos fazer, investimento. Eu até, depois nós vamos fazer outras reuniões. Eu quero saber o papel dos bancos públicos para alavancar o investimento nesse país, para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, para grandes empresários, para os estados que estão com capacidade de endividamento, para a prefeitura que tem capacidade de endividamento. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, e sobretudo em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro. Para muito além, né, do questionamento em face ao cidadão comum, pensa em, quer dizer que o cidadão comum não pode guardar dinheiro, tem que investir em alguma coisa, né? Será que ele não pode ter uma poupancinha? Muito além disso daí, muita gente leu essa fala do Dilma no sentido seguinte, peraí, então não vai juntar dinheiro para quem sabe, pagar a dívida, né? Não vai ahorrar com a dívida, vai deixar a dívida aumentar, vai pegar novos empréstimos. Porque pra você emprestar, você tem que ter um certo dinheiro, né? Vai ficar emprestando, vai emprestar pra todo mundo. E qual é o compromisso, sabe? É uma fala que uma coisa eu acho que fica claro. Esse governo não tem freio. Não tem freio. Não tem arcabouço fiscal, 0, né? Tiraram o teto de gastos com o apoio da imprensa. A imprensa brasileira é cúmplice. Assim, se existe uma pessoa culpada, é o Dilma. Mas mais culpado que ele, eu realmente acho que é mais, é a imprensa. São os verdadeiros responsáveis pelo caos que o Brasil vive hoje.
Em primeiro lugar, depois vem o Dilma, e depois não sei. Mas a imprensa e o Dilma, ambos, os que os jornalistas fizeram durante 4 anos, meu amigo, eles teriam que ser responsabilizados, né? Se tivesse aí qualquer processo de responsabilização por destruir o país, tem que colocar o Dilma junto com toda a turminha que ficou de mimimi, ai, a democracia, ai, a frente ampla. Que é aquela balela que, pelo amor de Deus, né? Olha a outra notícia, do Faz o L. Pedidos de seguro-desemprego começam o ano em alta. Em alta, né? Tá subindo. Pedido de seguro-desemprego, 16%. E aqui? Qual é a justificativa? A culpa é de Bolsonaro, né? Deve ser. A Amazônia e o Cerrado também. Não é só a Amazônia não, viu? Tem desmatamento recorde em fevereiro. Parabéns, Marina Silva. Parabéns, principalmente ao Dilma. Olha aí, ó. Deve ser porque eles já não deixaram os Estados Unidos tomarem conta da Amazônia. Talvez eles estão fazendo de propósito, para gerar justificativa. Eita, a gente não está conseguindo sozinho. Vamos pedir ajuda das ONGs e dos Estados Unidos, né? Para ver se a gente consegue realmente combater o desmatamento. É uma piada. Que é uma piada ainda maior. Um perfil de esquerda no próximo slide. Fiscal do Ibama. Um perfil que atazanou a vida de Bolsonaro, assim, 365 dias por ano nos últimos 4 anos. Olha o que o fiscal do Ibama diz. Ele traz notícia de uma ONG e fala: inacreditável, o governo da Bahia, que é do PT, entregou parte de um paraíso, a ilha de Boipeba, realmente é um paraíso, a ilha de Boipeba, para que façam um resort, ignorando os povos tradicionais e o meio ambiente. É o lucro de meia dúzia de escrotos destruindo o que é de belo. Rapaz, denúncia da esquerda, viu? Aí vamos ver a notícia. Ó, governo baiano autoriza resort de luxo que afetará a Mata Atlântica e povoados tradicionais. A cereja agora tá no subtítulo. A empreitada tem sócios como José Roberto Marinho? José Roberto Marinho? Não é possível. Será que é o herdeiro? É, um dos herdeiros do Globo. Meu Deus! E Armínio Fraga! A turma que falava que Bolsonaro estava destruindo a Amazônia, e lá vai eles, resort de luxo em Boipeba. Quanta hipocrisia, né? Mas da esquerda não dá para esperar nada diferente. E aí, pessoal? Mostra aí. Mostra pro picanheiro médio, o identitário, o woke. Falei, e aí, woke? E aí, irmão? Qual a justificativa agora? É o preço? Esse foi o preço? Para receber todo aquele apoio da Rede Globo durante a campanha? Esse é o preço? Pergunta, né? Vamos ver se a gente consegue uma resposta. Vamos continuar, que tem muito mais coisa. Padilha define conselhão com empresários, juristas, produtores culturais e ativistas. E o que é que esse conselho faz? A gente fala. Mas antes, vamos olhar alguns nomes. Olha só. Entre os novos confirmados estão o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Luiz Carlos Trabuco, que sensacional. Os empresários Abílio Diniz, Emerson Capaz, a socióloga Neca Setúbal, amiga da Marina, a turma aí do Itaú, e o presidente fundador da Rede Pets, Sérgio Zimmermann. Quem também vai estar lá? O cientista político Antônio Lavareda. Será que o Lavareda foi premiado pelo belíssimo trabalho que ele fez com seu Instituto de Pesquisa, o IPESP, que errou de forma assim pífia? Foi recompensado? Não, ajudou muito na eleição, né? Eita, Lavareda! O ex-secretário de Produtor Cultural, Ale Youssef, os advogados Vera Lúcia Santana de Araújo, Dora Cavalcante, Marcos Vinícius Furtado Coelho, Bruno Katzimax Queiroga, presidente da Associação Notários e Registradores do Brasil, Cláudio Marçal. E o coordenador do Grupo Prerrogativas também vai fazer parte. Até porque um grupo desse, né, precisa de uma assessoria jurídica. Ninguém é melhor do que o Prerrogativas. Lançado no primeiro governo do Dilma, o Conselhão, né, ele reunia diferentes setores. Lá atrás era empresários e sindicalistas para discutir, sugerir medidas para o desenvolvimento do país. O país, né, a direção que o nosso país vai tomar serão essas célebres pessoas que vão dar o direcionamento. Quem do governo, né, que vai chefiar esse conselho é o Padilha. O Padilha que está com a chave do cofre de 7 bilhões
de emendas às RP2. Imagina você poder fazer parte do conselho que pode dar o direcionamento de como o Padilha deve investir o dinheiro que ele tem na mão. Ah, que sensacional! Queria fazer parte desse grupo, viu? Mas não tenho capacidade. Aqui é só pros melhores. Você vê, ó, nesta reedição, Padilha tem dito que o Conselhão será uma espécie de programa de reabilitação das relações institucionais. É, com certeza, né? Essa turma nunca teve vez com o Bolsonaro. Todo mundo era inimigo, né? Fez campanha aberta pro Lula. Eu só estou sentindo falta até o momento. E eu acho que isso é uma traição do Guilherme Benchimol. Porque a quantidade de vezes que o Guilherme Benchimol levou Alexandre Padilha pra... Assim, né? Meu Deus, eu não sei nem como falar, porque não é apenas compartilhar conhecimento. Imagina a quantidade de coisa que o Padilha tem pra ensinar. É um conhecimento que tá acima do bem e do mal, da matéria e do espírito, né? Assim, como não chamar um cara desse pra bater um papo com investidores lá na XP? Então, assim, tô sentindo falta do Guilherme Benchimol. Não sei porque ele ainda não está aqui. Pô, chama o Benchimol, irmão. Aí fala, né? Em entrevista ao Valor Econômico, o ministro afirmou que o MST também terá um assento no conselho. Também vai estar lá. A ideia, segundo ele, é colocar empresários e representantes de movimentos sociais lado a lado para erodir o cercadinho do Bolsonaro e a sociedade de bolhas. Bom, aqui é uma bolha da extrema esquerda do woke até o momento, né? Aí você vê, ó, como antecipou, além desses membros, a Folha de São Paulo na semana passada já tinha avisado que a Luísa Trajano, a Magalu, que também fez o L, fez campanha, também vai estar presente, né? A bolha, realmente é uma bolha. Além disso, temos o Rubens Ometo, da Corsan. Ou seja, eu acho que dificilmente a Ferrogrão vai sair do papel. E eu acho que essa questão de aumentar o preço da gasolina mais do que o do etanol por causa do meio ambiente vai ser uma coisa comum no governo. Porque eu não sei, mas tá... Não sei nem porque eu falei isso, né? Não sei nem porque eu falei isso. O presidente da Febraban, o Isaac Sidney, que se tornou um dos melhores amigos do Haddad, fazendo também campanha aberta desde o início do governo, né? Talvez querendo ajudar a melhorar a interlocução com os bancos. O presidente da Fiesp, José Gomes, esse merece. Além de ser filho do ex-vice-presidente do Dilma, foi o cara que encabeçou lá a cartinha do Lula, porque na democracia era do Lula. Foi o que ele fez. É o grande feito de José Gomes da vida dele, é fazer uma carta para o Lula. Olha só como ele é inteligente, uma carta. No ano de 2022, né? Tecnologia, o cara tá na carta. Se não fosse o telegrama. E o diretor da Meta, olha só, do Facebook, rapaz. A turma do Facebook, Conrado Leister. Quem diria, hein? Quem diria? Como mostrou o painel da Folha, Júlio Lancelotti, né, o padre amigo do Boulos, que tem longo trabalho com moradores de rua, deverá ser um dos indicados para o novo conselhão. Só nada. Aí o Estadão complementa. Tem alguns nomes que eu tô dizendo, pô, cara, mas tem uns empresários bacanas aí da esquerda, sabe? Tô sentindo falta deles. Acho que um deles, até começa com a letra L, né? Vai aparecer agora, ó. Conselhão ganha representantes de distribuidoras de combustíveis e da educação. Aí, o do combustíveis é amigo do Alckmin. É o Capaz. Deve ser um cara bem capaz, né? Com o sobrenome desse. Do Instituto Combustível Legal, que representa as principais distribuidoras de derivados do petróleo no país. Agora vai a melhor parte. É educação. O que define o futuro do nosso país. Vai contar com a participação do Luciano Monteiro, que lidera um think tank sobre educação, né, uma ONG, no final do dia, e ele é membro do Conselho Consultivo do Todos pela Educação do Lema. Olha, rapaz, é um conselhão pra furar bolhas, viu? Eu não sei que bolha que eles estão tentando furar, porque só tem a extrema esquerda brasileira, né? Vamos lá. Enquanto o Lula fala pros convertidos, se aproxima dos amigos, na Câmara, a coisa parece que não está tão simples. Lula, sem votos, está cada vez mais dependente de Lira. Quando o Dilma, com 2 meses de mandato, não consegue garantir 257 votos, é sinal que a situação do governo está complicada no Congresso. Está todo mundo percebendo. Não há evidência de avanço do Dilma para resolver sua inanição de votos na Câmara. Por enquanto, concentra energia em outra direção. Impedir que a oposição se fortaleça na criação de comissões parlamentares de inquérito, né? CPI, CPIs. O jogo no Congresso mal começou. O governo, em tese, tem armamento suficiente para vencer as principais batalhas legislativas, como
controle de gastos, reforma tributária. Enredado na própria inabilidade, está cada dia mais dependente do apoio do Lira. Cada votação tende a custar-lhe mais que a anterior no balcão de negócios políticos. Aí sobre a CPI, o Estadão soltou algumas notas. Essa daqui foi de anteontem. Governo Dilma oferece cargos de segundo escalão para barrar a CPI. Esse é um cargo, tá aberto. Na sessão da quarta, André Fernandes reproduziu um áudio antigo de Lula defendendo CPIs. As discussões foram acaloradas. Olha aí, ó. Olha o lado da tia Vera. A entrevista que a tia Vera divulgou do Dilma no Serginho Groisman. A força do cidadão comum abalando Brasília. Mas voltando para a matéria sobre a CPI, ó. Dilma deixou a distribuição de cargos, segundo escalão, para março e abril, justamente para tentar avaliar o tamanho de cada força política no Congresso. No mês passado, por exemplo, o governo entrou em campo para ajudar a reeleger o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A pergunta, a gente está agora em março. Vocês lembram de como foi o período final ali, da reta final da disputa pela presidência da Câmara? Consegue lembrar de como a imprensa entrou em campo? Vocês conseguem lembrar das matérias ali até um pouco meio dia 20 de janeiro no máximo, do Globo falando que o Pacheco era franco favorito para a vitória e que o Lula sequer ia participar e que do meio para o fim o Pacheco estava com 100% de certeza que ia vencer. A gente viu basicamente o último dia o Planalto virar à noite, sem ninguém dormir, né? Falando de cargo, indicações e tudo mais. Era super favorito com todo o apoio da imprensa, tentando vender que a candidatura do Pacheco era a democracia, o Rogério Marinho era tudo que era de pior. São fatos que nunca depender de mim, ninguém vai esquecer. Semana que vem, espero ter boas novidades. Agora, o Dilma age para que deputados e senadores retirem suas assinaturas da CPMI. A fatura, porém, é cada vez mais cobrada por partidos que, mesmo tendo ministérios, prometem independência na relação com o Planalto. Fomos nós que entregamos a PEC da transição ao governo. Se tem alguém devendo algo em alguma coisa, é o governo a nós. Quem diz? O Omar Nascimento do União Brasil. Acho que tá aí o nome que o Dilma deve ter se arrependido de não ter transformado em ministro. Lira promete a bolsonaristas falar com Pacheco para instalar a CPMI. Será? Pelo menos é o que diz o Metrópolis. Diz que ele vai falar com o Pacheco aí, né? Que tem que botar pra andar, né? E o Pacheco até então sinalizou nada. Aí, ó, Lira levará o argumento de deputados e senadores que afirmam que, diante das assinaturas, é obrigação do Pacheco instalar a CPMI. Bora lá, Pacheco. E aí, diante de tudo que tá rolando, ontem o Estadão resolveu fazer um editorial sobre o tema. Coloca lá a foto da galera, no dia 8, e fala assim, ó, CPI é atestado de fraqueza do governo. Se não reúne votos nem sequer para abafar a instalação de uma CPI tão indesejável, o governo não deveria acalentar otimismo quanto às perspectivas de aprovação de qualquer projeto de seu interesse. Aí vamos dar uma olhada. O que foi que o Estadão escreveu? Começa bem e termina mal, na minha visão. O tempo vai dizer se esse toma lá da cá evitará a instalação da CPI, mas algumas coisas já estão bastante claras. Em primeiro lugar, está-se diante de um governo politicamente debilitado, pois incapaz de articular uma base de apoio congressual mínima para barrar o movimento da oposição ainda no nascedouro. O Palácio do Planalto dissemina a ideia segundo a qual a instalação de uma CPI neste momento, como se houvesse um momento apropriado para a instalação de qualquer CPI, atrapalharia as votações de projetos importantes para o país, como a nova âncora fiscal e a reforma tributária. Só que, de antemão, cabe perguntar, que projetos seriam esses? Porque o governo ainda não os apresentou para o país. Lula está reclamando que projetos que ele não apresentou irão atrasar. Mas ele não apresentou nada, irmão. Ele que está atrasado. Nem qual será o novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, nem tampouco o modelo de reforma tributária que defende. Ademais, se não reúne quantidade de votos nem para abafar uma CPI tão indesejável, o governo não deveria acalentar otimismo quanto às perspectivas de aprovação de qualquer projeto de seu interesse. Em segundo lugar, se os requisitos foram cumpridos, a CPI naturalmente deve ser instalada. No regime democrático, as comissões parlamentares são instrumentos legítimos da oposição. Por que temes, Dilma? Por que temes, Pacheco? Pacheco não é democrático. Não é.
Pacheco é lulista. Ele senta no colo e chama de papai. O próprio número de assinaturas mínimas para instalação indica que se trata de um mecanismo de defesa das minorias parlamentares. Se ao governo não interessa o avanço de determinada CPI, que trabalhe mais e melhor para construir e organizar sua base de apoio no Congresso. Por último, mas não menos importante, interessa muitíssimo à sociedade saber tudo o que de fato está por trás dos infames ataques do dia 8. É bem verdade que já tem investigação no âmbito jurídico, só que, cara, convenhamos, né? Não tem nenhum problema abrir, ó. Mas isso nada interdita a abertura de uma nova frente de investigação. Até porque, sobretudo, convenhamos, o mundo político foi profundamente afetado pelos assaltos às sedes dos poderes da República. Eu falei, o Estadão termina mal. Aí de tudo que eles expõem, aí ele fala o seguinte: no caso particular dessa CPI, é óbvio que o interesse da oposição é atribuir a responsabilidade pelos tumultos ao governo que mal havia começado. Já tá passando pano. Não, o governo mal começou, não é culpa deles não, né? Acusando o Flávio Dino de suposta omissão. Não fez nada, né? Levantando suspeita contra petistas infiltrados, que organizaram a bagunça. Não sei porque também não fala do Múcio, né? O engraçado é que só algumas matérias da imprensa levantaram alguns questionamentos, né, sobre possíveis falhas do Estado brasileiro. Mas tudo bem, né? E o Estadão crava, o Estadão tem a mais pura convicção que não existe infiltrado e que o Flávio Dino não errou em nada, Caso se preste a isso, a CPI será uma descomunal perda de tempo. Como assim, rapaz? Já deu o veredito? Nem começou. Mas tudo bem. Depois daquela depois daquela fala que o Lira humilhou o Dilma, porque foi o que aconteceu, foi humilhação pública para todo o país, para todos os empresários, para toda a classe política, e mostrar quem manda nesse país sou eu, o Dilma é fantoche, né? No máximo a marionete do Biden. O Lira só faltou falar isso, né? Enfim, o Dilma chamou para conversar. Lula e Lira jantarão hoje após alerta do presidente da Câmara. Lula se reúne com Lira e ministros em jantar que tem governabilidade no cardápio. Tá, mas e aí? Conversaram sobre o quê? Aqui eu vou dar foto para vocês verem. Tem uma coisa que chama minha atenção. Só tem ministro, como o Paulo Pimenta. Não é ministro, tá na SECOM. O Rui Costa, aí sim, ministro da Casa Civil, e envolve nomeações. As nomeações passam pela Casa Civil e é interessante. Tava o Lira e o José Guimarães. Não tinha ninguém que, por exemplo, está no Senado. Você vê que não tem nenhuma. Você vê que não sai nada sobre o Senado. Por quê? Porque tem um Pacheco. O Pacheco está no colo do Lula. Esse é o Rodrigo Pacheco. Zero independência. Ele está sentado no colo do Lula. O que o Lula mandar, ele vai fazer. A última resistência que ainda existe nesse Brasil contra o projeto apocalíptico do PT está na Câmara dos Deputados. Você vê, não tem nenhum representante, ninguém com ligação com o Senado. O problema é a Câmara. Mas vamos lá. O clima de desgosto no União Brasil após a sobrevida de Juscelino no governo. A decisão do Dilma ameniza do ponto de vista do diálogo, mas não do ponto de vista de apoio incondicional. A grande maioria do partido quer ser oposição. Dizer que somos independentes é até generoso para o cenário atual. 8 em cada 10 parlamentares do partido não votaram no Dilma. O que motiva isso é a preocupação com o país, com a economia. Ninguém quer um país à deriva. Queixou-se o mesmo parlamentar, citando a inércia do governo em encaminhar discussões relevantes. A turma do União Brasil não está nada satisfeita com Dilma. E aí o Lira foi, nesse jantar, falar sobre isso também e mais algumas coisas. A turma do UOL aqui relata algumas coisas que foram discutidas. Acho que uma das matérias mais completas sobre a parte realmente interessante é porque o Dilma também chamou Lira para viajar, para ir lá para os comunas, junto com ele, enfim. Política é feita de gestos e recados, mais do que conversas francas e diretas. E o gesto do Lira e o recado que ele mandou doeu no Dilma, né? E aí o que o último encontro de ambos serviu mais para emoldurar gestos e recados de ambos os lados do que para uma conversa franca e direta. Lira disse a aliados que avalia ter se acertado com o Dilma e com isso conseguiu enquadrar o governo. Segundo ele, os deputados agora terão mais chances de ser atendidos nas reivindicações ao Planalto e aos ministérios.
Lira só pediu um tempo para confirmar se sua avaliação está correta. Se estiver errado, qual vai ser a retaliação para cima do Dilma? Mas o que o Lira quer? Segundo a UOL, o recado principal é que ele quer centralizar as reivindicações da base governista, especialmente a do Centrão, que passa tudo por ele, né? Assim como as informações sobre o atendimento dessas reivindicações. Ele vai ser o meio de campo, o interlocutor. O governo não fala com ninguém, fala com o Lira. O Lira resolve. É do Lira para a Câmara, da Câmara passa para o Lira e volta para o Planalto. É o Lira no meio de campo. Não tenta atravessar. O Dilma pediu apenas que o Lira sente com o Pacheco para tentar resolver a questão das MPs e das PECs. Que o Pacheco quer ajudar o Lula e fazer tudo via Senado, e o Lula falou, não vou aceitar isso, porque hoje se faz pela Câmara. Outro ponto que também está acertado é que o PT, especialmente a Glaze, evitará fazer críticas públicas aos demais partidos aliados. Vai baixar o tom agora? É medo, né? Tá parecendo. Mas enfim, veremos a ação dos próximos capítulos em breve. E agora vamos para o assunto principal do vídeo de hoje. Ontem, começamos a falar sobre a questão do Nicolas, e eu acho que eu levei o assunto, né, para uma análise um pouco mais ampla, onde mostrava uma matéria da imprensa que tentava justificar o aumento de seguidores do Nicolas nas redes sociais por bots, por robôs, e mostrar que existem falhas nas plataformas de rede social, etc, tudo mais, né, especialistas. E aí eu comentei sobre isso no vídeo ontem, fazer aqui um resumo bem rápido para quem não viu, e aí eu mostrei como essas coisas são extremamente similares ao que acontece nos Estados Unidos. Eu falei, gente, olha só, nos Estados Unidos, você vê, ó, o Matt Taibbi, ele tá revelando o Twitter Files e mostra como diversas ONGs fecharam um grupo junto, né, ao Twitter para falar o que pode, o que não pode, tá dentro da plataforma. E aí eu falava, ó, uma dessas ONGs era o NED. Quando eu falei do NED, eu falei, ó, o NED tem... Aí eu falei assim, até a esquerda brasileira reclama do NED. Apontam que tem ligações com o IRE, lá do Valfrido Vardi, o empresário amigo do Boulos. Falei isso no vídeo ontem. Aí falei também que tinha a DFR Lab, aquele laboratório que descobriu os perfis, né, ligados a Bolsonaro no Facebook e tudo mais, que é do Atlantic Council. E aí essa thread mostrava como esses organismos, inclusive, recebiam dinheiro público nos Estados Unidos. Eu falei, pô, igual, o Atlantic Council recebia $100 mil da PEX. E o contrato foi cancelado depois. Aí também comentei o seguinte, como essas ONGs, esses especialistas, muitas vezes utilizavam a imprensa para pressionar as plataformas. Como aqui, ó, o Twitter File mostra repetidamente a mídia agindo como procuradora das ONGs, com o Twitter se preparando para manchetes ruins se eles não cancelarem as contas. Então, né, vai ter uma manchete ruim contra a plataforma, etc. Tudo mais se você não tomar uma ação contra as pessoas que eu não gosto. E a imprensa recebe as informações via ONG para criar confusão. A gente comentou tudo isso no vídeo ontem. Juro para vocês. Sabe aquela história que as inteligências artificiais, né, os aparelhos ficam captando o que a gente fala e começa, sabe, você fala de, sei lá, uma chuteira, aí você abre a internet, aparece uma propaganda de chuteira. Você lembra dessa história? Então, todo mundo deve ter passado algo assim similar. Comentei sobre tudo isso. Juro por Deus. Abri o Twitter. Não lembro. Não abri o Twitter, não. Agora eu lembrei o que aconteceu. Terminei o vídeo ontem. Eu fui fazer a capa. Aí eu falei, vou procurar a foto do Nicolas com a peruca. Aí botei no Google, né? Só Nicolas Ferreira. As primeiras fotos que apareceram já foi ele com a peruca. Eu cliquei em uma. Na hora que eu cliquei, né, pra ampliar a imagem, poder pegar e tirar o fundo, a imagem era do site do Brasil 247. Quando eu li a manchete, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Olha esse último tweet. A mídia sendo uma espécie de porta-voz das ONGs. Valfrido Vardi, do IRE, que segundo a esquerda tem ligações com o NED, sendo divulgado pelo Brasil 247 para pregar, né, a cassação do Nicolas. Não pode existir no debate público. Valfrido Vardi defende cassação de Nicolas e diz que numa democracia nem tudo que se pensa pode ser dito. Eu falei, não é possível isso. Eu acabei de falar isso no vídeo ontem. Aí eu cliquei nesse tweet
do Brasil 247, eu fui ler os comentários. O que tu acha que a turma que segue a esquerda vai comentar? Porque quem segue o Brasil 247, assim, é lulista de carteirinha, né? Vamos ver os comentários. Acho que vocês vão surpreender. Todos esses perfis são de esquerda. Esquerda. E qual é o debate plural que esse senhor gostaria de promover? Falando do Valfrido Vardi. Ao lado de pessoas como Raul Jungmann e o Etchegoin, o 247 também está recebendo um troco do IRE. Aí vem outro perfil. Ó. Tá de sacanagem? Então agora esse cidadão resolveu sair das sombras? Gostaria de perguntar a ele o que ele pensa sobre o sócio dele, o general Etchegoin, ter conspirado contra o seu próprio país, segundo ele, o cabeça militar do golpe de 2016, o algoz da presidente Dilma. Outro perfil de esquerda. Pela liberdade de expressão, que o parlamentar, palavra de origem francesa, derivada de parler, falar, conversar, mesmo que fale idiotices, possa falar sem censura, pela imunidade parlamentar. Esse perfil, o Adriano Santos, ele tem a biografia dele assim, ó, é presidente Lula, exclamação, e depois ele fala da Rússia, alguma coisa. Primeira fala dele, assim, Lula presidente, é a primeira frase da biografia dele, exclamação. Pode abrir, checa lá, vê se ele é de direita, vê se é infiltrado. Fora IRE/NED. Aí coloca entre parênteses CIA. Outro perfil de esquerda. Ele financiou Kim Kataguiri. E no instituto dele vai o Etchegoin. Que moral ele tem para falar de democracia? Ele, no caso, o Valfrido Vardi. Mais perfis de esquerda. Vardi, aquele que emprega 3 figuras-chave do golpe de 2016 e tem acordo de cooperação com ONG da CIA, a Global Americans, que financiou Kim Kataguiri. E o Brasil 247 dando palanque para esse cara. Que decadência, hein? Valfrido Vardi, que é igual a IRE, que é igual a CIA, fora a IRE, o NED e o SAID. Falou o financiador do Boulos, dá uma ideia para ele, expulsão e prisão de todos os membros de ONGs internacionais do país. Já pensou tirar todas as ONGs do Brasil? Eu apoio essa ideia, viu? Apoio, viu? Deixa só a ONG brasileira, vamos tirar. Só as ONGs nacionais. Olha o perfil ali, ó. Você não pode falar tudo o que pensa numa democracia. É emblemático da esquerda atual pegar um verme desses, falando esses absurdos, e vender como se fosse uma posição da esquerda. É um processo de transformar a esquerda em partido democrata. E o que é que eu estou falando para vocês há um certo tempo? Gente, o que tem aí no Brasil hoje não é mais apenas o Foro de São Paulo. Pensa numa casa. O Brasil é uma casinha de 2 andares. Era o Foro de São Paulo, né? A esquerda brasileira. Era um sobrado de 2 andares. Né? Foro de São Paulo, vermelhinho, bonitinho. Agora, eles resolveram construir novos andares. Além do Foro de São Paulo, sustentando essa esquerda, você tem toda a agenda do Partido Democrata, agenda woke, agenda que vem da Europa, a Agenda 2030, né? Toda aquela ladainha que a ONU defende, o Fórum Econômico defende, é o que tem para hoje. É o que tá acontecendo. E os caras da esquerda estão falando, ó, tá virando o Partido Democrata. Não é mais aquela esquerda do passado. E aí, quando eu vi isso, tá passando na minha timeline, esse rapaz aqui, o Rômulo Maia, é o cara da esquerda. Esse cara aqui, eu acabei achando o site dele muito tempo atrás, porque ele revisitou, ele resolveu divulgar, antes dele, eu não lembro de um site assim que trouxe esse assunto, coisa, o caso do Banestado. Toda aquela informação, a maior parte das informações que eu ia trazendo do caso do Banestado, para falar do Moro, diversas coisas que aconteceram no Brasil, foi através do Rômulo Maia. Então, fico eu seguindo o perfil dele. E aí, ontem, eu vi o Rômulo postar isso daqui, ó. Caramba, o Coríbico jantou cedo hoje, hein? Mais orwelliana que essa guinada 180 graus de narrativa sobre o mesmo fato político operado pelo PCO, né? Que bota Partido da Causa Operada. Impossível. Deu flagrante, deu BO, deu print. A placa do caminhão que atropelou a operação do Rui Costa Pimenta. Ele coloca lá o número. Esse Coríbico, eu comentei com vocês outro dia. Falei, ó, trouxe um artigo dele falando que no Brasil existe uma espécie de operação psicológica para impedir que a esquerda critique o Dilma por abraçar e se tornar basicamente um novo partido democrata. E aí é o texto. Olha qual é a manchete. Expondo a campanha de desinformação do culto do PCO que encobre a política do Dilma alinhado aos americanos na Nicarágua.
História interessante. Vocês vão ver onde a gente vai chegar no final de tudo isso. Aí ele fala que o culto do PCO funciona como um exemplo perfeito desses agentes de desinformação que estão travando, né, essa última batalha híbrida no Brasil, para encobrir a política externa alinhada com os americanos do Dilma, devido ao seu papel autonomeado como seus porteiros inquisidores. O seu jornal oficial, né, o jornal do PCO, passou descaradamente de condenar a então proposta do Brasil de hospedar centenas. Aqui é o que, olha como a esquerda narra os fatos. Segundo um analista da esquerda, hospedar centenas de agentes de mudança de regime dos Estados Unidos que foram expulsos da Nicarágua como uma conspiração imperialista apoiada pela CIA. Eles saíram disso para para defender ferozmente essa política depois que Dilma a promulgou e condenou seus críticos como imperialistas agentes. Antes eles achavam ruim. Depois que o Dilma falou que meio que ia seguir o caminho dos Estados Unidos, o PCO começou a defender o Dilma. A turma da esquerda, eu tento entender o que passa na cabeça deles. Para eles, muitas das coisas que estão acontecendo na Nicarágua não necessariamente é só perseguição. Eles acham que tem muitas ONGs envolvidas, né, e que tentam minar o país. Essa é uma parte da tese deles, né? O que está acontecendo com o Ortega, independente de tudo, lembrando de quão errado ele está, perseguição religiosa também, mas eles falam também que parte das pessoas que o Ortega estaria em tese perseguindo são membros de ONGs, que estariam para desestabilizar em apoio aos Estados Unidos. Nunca parei para ver, para ir mais a fundo, né? É só a ideia que passa na cabeça da esquerda. Não sou especialista de geopolítica. Aí fala, né? Essa turma, né? Esses conspiracionistas híbridos têm interesses financeiros, ideológicos ou profissionais em preservar o curso alinhado pelos Estados Unidos que Lula traçou para o Brasil. Do PCO, né? O pessoal tem interesse em manter o Brasil do jeito que está. Antes da trifurcação iminente das relações internacionais no bilhão de ouro do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, a entente sino-russo e o sul global. A esquerda vê que o mundo está caminhando para a formação de 3 grandes blocos. De um lado você tem o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, parte da América Latina. Você teria o sul global, seriam em tese os países em desenvolvimento, né? América do Sul, a África, aí você pega a Índia, mais alguns países ali, né? Sei lá, seria entre a Ásia e a Oceania, né? Aquelas ilhas, você pega todo mundo, né? Esses países meio que se juntarem para criar um bloco entre eles, a Índia estaria liderando. E depois ele fala do bloco que o professor Olavo já falava há muito tempo, né? Que é o bloco eurasiano, os comunos e os russos. Então é basicamente 3 coisas, o Olavo divide em 3, só que ele colocava o terceiro bloco como a galera árabe, né? Ele puxava para da religião. É uma forma de ver relativamente similar. Aí ele fala, os produtos de desinformação do PCO são exemplos perfeitos dessa operação de influência na prática, uma vez que esse culto se autodenomina seus porteiros inquisidores e é, portanto, a força mais ativa para encobri-lo. Aí ele salientando as etapas sobre o que foi que o PCO fez para você ver a baita passada de pano que eles deram. Etapa 1. Argumentar veementemente contra a proposta. No seu jornal, o do PCO, lá no dia 4, eles colocaram um artigo intitulado PSOL quer que Lula acolha agentes dos Estados Unidos expulsos da Nicarágua, atacando um partido de apoio a Dilma por sugerir que ele faça isso, né? O PCO atacou o PSOL. O PCO qualificou esta proposta como a favor do imperialismo e avançando na tentativa de golpe apoiada pelos Estados Unidos naquele estado centro-americano. Era o posicionamento inicial do PCO, né? Contra receber os nicaragüenses, contra os Estados Unidos, contra o PSOL. Etapa 2. Implique que é uma conspiração imperialista apoiada pela CIA. Um dia depois, no dia 5, soltaram um novo texto. Crença na democracia e liberalismo. O PSOL contra a Nicarágua. E aí, nesse texto, o PCO insinuava fortemente que um membro do PSOL, um membro importante do PSOL, é um agente da CIA em vários graus de experiência. Não sei se é experiência, que esse texto eu traduzi todo do inglês. Em seguida, condenou o PSOL por suas estreitas ligações com setores democráticos do imperialismo. Aí eu fui olhar qual era esse texto do PCO, né? Fui olhar qual era. Olha qual é o texto. Crença na democracia e liberalismo. O PSOL contra a Nicarágua.
Olha qual é o tal agente imperialista dentro do PSOL. A primeira coisa que precisamos ressaltar é que essa posição do PSOL não é novidade. Uma das figuras expoentes desse partido, Guilherme Boulos, numa demonstração de lealdade aos diretores do IRE, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, presidido pelo seu amigo Fralfido Vardi, que possui uma parceria com o Think Tank Global American, etc. Mas no fim, e o National Endowment for Democracy, o NED, que é um Fundo Nacional para a Democracia. Olha aí, o pessoal reclamando. Isso é recente, dia 5. Para quem diz que a esquerda não briga entre si, hein? Ah, não. A direita tem que aprender com a esquerda. Tá vendo aí, né? Passo 3. Omitir fatos-chave depois que o Dilma promulgar essa política. O PCO, antes de dar um cavalo de pau na narrativa e mudar tudo, ele começou a fazer uma mudança de leve, começou a omitir algumas coisas, né? Aí o Coríbico fala o seguinte, ó, em vez de continuar a condenar a oferta do Dilma de hospedar centenas de agentes de mudança de regime no interesse de manter a consistência ideológica, apoiou entusiasticamente sua decisão sem sequer fazer uma tentativa tímida de explicar por que mudou repentinamente de posição. De forma bastante evidente, mas totalmente previsível, para quem já sabe o papel do PCO em acobertar tudo o que o Lula faz, o artigo não fez absolutamente nenhuma menção às duras críticas que eles fizeram a essa mesma política dias antes, quando ela foi proposta apenas pelo PSOL. Tampouco, aliás, houve qualquer referência a Lula hospedando esses mesmos agentes de mudança de regime apoiados pelos americanos. E olha agora o final. O PCO chamava os nicaragüenses de agentes de mudança de regime. Nesse novo texto, após o Dilma falar que apoia, agora viraram presos políticos. Olha a guinada! Olha o cavalo de pau do PSOL. E aí, esses links aqui, ó, são os hiperlinks, ele saiu arquivando todos os textos do PSOL, porque se eles apagarem, se eles fazer uma queima de arquivo, a gente salvou tudo. Salvaram tudo. Aí veja, etapa 4. Dobrar a narrativa da desinformação. A próxima desinformação do PCO sobre o assunto foi publicada no mesmo dia com o título Lula enfrenta o imperialismo e defende a Nicarágua. Pronto, agora o Lula, ele estava seguindo o mesmo caminho dos americanos, mas ele estava contra os americanos. Olha que maluquice. Assim como o artigo publicado mais cedo naquele dia, o líder do culto ao PCO também omitiu visivelmente qualquer menção de que Lula acabou adotando a mesma política contra a qual seu jornal oficial havia protestado. Quinto passo. Condenar críticos construtivos como agentes imperialistas. O último ataque de desinformação do PCO à época foi no dia 10 de março, no caso ontem, com o título Cartel da imprensa golpista volta suas baterias contra a Nicarágua. Serve como uma forma especialmente tortuosa de desinformação, uma vez que tenta induzir a base do PT a pensar que qualquer crítica construtiva, bem intencionada à política do Dilma, né, recém-alinhada com os Estados Unidos, favorecem os interesses imperialistas, já que veículos anti-Lula o criticaram por não assinar o último declaração conjunto da semana. Não pode criticar o Dilma. Você não pode fazer uma crítica construtiva. Não pode. Não. O Dilma não erra. Não importa que esses dois ângulos da crítica sejam completamente separados. Sendo a base do PT multipolar e contrária ao Dilma receber centenas de agentes de mudança de regime dos Estados Unidos, enquanto a de sua crítica tradicional é unipolar e contrária a ele não assinar aquele documento, o PCO tem interesse em conectá-los para pressionar a base do PT a se autocensurar, com medo de que sejam taxados de imperialistas em uma caça às bruxas descontrolada, caso ousem se manifestar. Resumo final. A turma que apoiava o Dilma é, em tese, parte dessa direita de esquerda que não é woke. A esquerda que não é woke, que não é a esquerda Partido Democrata, né, imperialista, defendiam um mundo multipolar, onde os países teriam as suas soberanias fortes. É meio que eles falam da autodenominação dos povos, né? Às vezes até fala isso, não, olha só, o problema deles, eles resolvem, etc, não vamos ter isso, não vamos ter tanta interferência, temos que valorizar, né, os estados nacionais, é uma política inclusive mais próxima, a Eurásia, e agora a coisa está mudando.
Tá mudando para o que seria um mundo unipolar. É o que a direita chama de globalismo. Governo global, só tem um único polo. Eu acho que globalismo é uma linguagem muito mais comum do nosso dia a dia. A gente tem que conseguir ler as coisas, tem que traduzir, né? Como a esquerda pensa e se esse conceito ele já existe na direita e se existe, como é que a direita se refere a isso. Aí veja, olha quais são as críticas. Coisas assim que estão mais do que óbvias. E aqui que está o ponto que eu quero falar com vocês. Você lembra que semana passada eu falei para vocês que uma turma da esquerda que não abraça os wokes, né, essa agenda woke, tinha me chamado por um Spaces e eu falei, gente, eu fui e a turma surtou. A turma surtou comigo. Eu falei, mas eu não falei nada, eu não defendi Bolsonaro, eu não falei nada. Isso ficou na minha cabeça. Quando eu vi esse texto do PCO, eu falei, mas pô, peraí. Vamos pensar na cabeça desses caras da esquerda. Eu não sou da turma do vamos privatizar tudo. Eu não sou. Nunca fui. Eu sempre fui da turma do seguinte, não, a gente tem que defender a soberania nacional. Eu sempre fui dessa turma. Eu sempre fui da turma que não gosta muito das ONGs. Né? Eu não acho que eu nunca falei muito bem dela, né? E eu não acho que sou eu acho que é quase toda a direita. Assim também como eu não acho que grande parte da direita que apoia Bolsonaro também não é a favor do vamos privatizar tudo. O próprio Bolsonaro falava isso, né? Gente, olha só, negócio de privatizar tem que ver pra quem vai vender, né? O Bolsonaro falava isso. Ele pode ter feito algo assim a mais ou menos, beleza, mas era bem claro no discurso. Além disso, essa turma não gosta dos wokes, não gosta do identitarismo. Pelo que Nicolas está sendo criticado, exatamente porque ele está indo contra o identitarismo, que é uma pauta da direita. A direita é 100% contra, né? A direita é oposição natural ao identitarismo, os conservadores. Essa turma se preocupa com o avanço dessa agenda unipolar, global. Você fala, pô, global, você pensa no grande organismo multilateral, é a ONU. Pô, o Observatório da ONU no Brasil, né, que é o Pacto pela Democracia, que monitora a Agenda 2030, fez lá um report sobre como é que andava o avanço do SG e me colocava como o jornalista de maior engajamento que se colocava contra o SG, falando que não conseguia ver como isso era bem aplicado, né, e qual a efetividade disso para na B3. Então, assim, tudo que essa turma meio que defende, né, no macro, eu não defendo. As nossas diferenças básicas, né, para essa esquerda é o quê? Eles são coletivistas. Eles acham que justifica você, às vezes, suprimir algum direito de uma pessoa, isso, aquilo, outro, né, em bem de uma causa maior. A turma da direita preza, né, pela questão da liberdade individual. É intrínseco da direita, a liberdade individual. O cara tem que respeitar o indivíduo. Não pode ser assim, não pode ser o coletivo do comunismo, um decide, vai estar. Não é assim, pô. Mas você vê que nas outras pautas, eles são 100% a favor do desenvolvimento da indústria nacional. Pô, eu também sou. Aí para e pensa. Essa turma da esquerda que não é maluca da cabeça me chamou pro Spaces. E aí eu fui e eles não conseguiram discordar de mim porque a gente não entrou para falar de Bolsonaro. Aí quando eu levava pros assuntos como Agenda Verde, sobre essa questão de um mundo multipolar. Eu não sou a favor do mundo unipolar. Eu não sou a favor do globalismo. Ninguém na direita é. Isso é um espantalho. É um espantalho essa história que a direita bate continência para os Estados Unidos. Não. A direita brasileira odeia o Partido Democrata. A direita brasileira fez mais campanha contra o BID e o Partido Democrata do que, se duvidar, a direita americana. Vocês vão duvidar de mim? Eu tô falando tudo isso porque, uma das pessoas que fizeram questão de surtar, mas surtou com minha participação nesses spaces, uma pessoa que até me seguia, eu ficava olhando, eu lia as postagens. Esse rapaz chamado Rogério Tablian, um senhor, um careca. Aí ele falou que o PDT seria destruído, ia destruir o legado de Vargas, José Bonifácio e tudo mais. Falei, pronto. Enquanto isso, esse cara, ele não se importa, por exemplo, de se aproximar de membros extraoficiais da MBL. Ele fala nada, das ideias dele lá no Monarca, etc, tudo mais. Esse texto anterior falava do PCO, né? Olha onde o Tablian sempre tá batendo no cartão. Lá no PCO. Sempre batendo no cartão no PCO. Tinha umas análises às segundas-feiras, que ele sempre tava lá batendo no cartão nas análises segunda-feira do PCO. Junto com o Rio Costa Pimenta. Às vezes eu tava até o Farinazo. Não pode criticar o Dilma, hein? Aí imagina, eu apareço,
E os caras falam assim, como é que você vai atacar? Porque você começa a desfazer os espantalhos da esquerda, vocês sabem, né? Você sabe, eu entendo um pouco o que se passa na cabeça deles, a gente adapta um pouco a linguagem, e o simples fato de você mostrar que, cara, olha só, vocês estão criando espantalhos sobre a direita. O grande problema de não ter um diálogo no país, etc., é porque vocês desumanizam a direita. No dia seguinte, inclusive, eles fizeram isso. Aí, só para relembrar aqui a postagem do Antônio Neto, presidente do PDT de São Paulo. E aí é que eu levo o ponto para vocês. Eu não acho que nenhum de vocês, até porque eu não tenho como passar um conhecimento que eu não tenho, eu não sou um especialista de geopolítica, mas olha tudo que a gente vem comentando nos últimos meses. Nos últimos anos, na verdade. A quantidade de pautas. Olha como os assuntos que a gente vai comentando no dia a dia, as próprias ONGs e diversas coisas, né? Como elas funcionam, quem apoia quem, né? O Armínio Fraga, que eles tanto fingiam criticar, eles apoiaram o Armínio Fraga. A gente continuou batendo. A gente continuou mostrando os vínculos do Armínio Fraga com o Jorge Soros. Quando veio o Jeffrey Sachs no Brasil, né, no início do ano, contra com a Haddad, com o Camilo Santana, eu também apontei. Então, você vê, por conhecer o que se passa na cabeça da esquerda e por desfazer os espantalhos, olha o caos que foi criado. Nenhum de nós aqui é especialista, mas eu tenho certeza que uma mínima ideia sobre o mundo multipolar você já entende. Eu já tenho certeza que você consegue entender que unipolar e globalismo é a mesma coisa, né? Unipolar e imperialismo é a mesma coisa também. Então, conhecer a linguagem, conhecer as coisas no diálogo, olha o estrago que você vai causar. Não precisa nem atacar o Dilma nem nada. O que eles mais possuem medo é revelar como o que tá aí na frente do governo é tudo que um dia eles fingiram condenar. Não é se a inflação tá alta, se o preço tá ruim, se não tem emprego. É mostrar assim, cara, mais do que isso. Porque aí você pode falar, inflação, mas tem um momento atual, o Bolsonaro tirou a economia. Só que mais do que isso, o Dilma traiu a esquerda. Traiu. Não tem mais o Dilma Foro de São Paulo apenas. Agora o Dilma tem como prioridade o Partido Democrata. E nego surtou. A galera surtou. Você vê, meu nome passou quase 30 horas no Trending Topics, direto que eu abria. Como assim bater um papo com esse cara? Aí que são mais um exemplo. Perfis da esquerda, ambos. Tá ali frente nacionalista. A direita fala muito em patriotismo. Não, é um pouco similar, mas não é. Porque quando você fala em nacionalismo, pelo menos no Brasil, essa turma ele tem algumas ideias, né? Tem uma certa até algumas coisas que meio que naquela bolha todo mundo meio que concorda. Tem, né, algumas similaridades com ser patriota. Mas enfim, ó. O perfil da Frente Nacionalista, esse perfil Pérolas Woke, é um perfil para destacar as pérolas dos wokes, ou seja, um perfil de esquerda, mas que não gosta dos wokes. Olha o que eles estão colocando, divulgando. A Rússia baniu as ONGs que são patrocinadas pelo Jorge Soros. Como eu gostaria que os governos brasileiros fizessem o mesmo. Mas a direita também não gosta do Soros. Você consegue entender o que é que realmente machuca a esquerda? É tirar o véu que colocaram e mostrar, estão mentindo para vocês todo esse tempo. Tudo o que vocês desejavam para o Brasil, o Dilma não está fazendo. Quem está defendendo essas pautas que para vocês são caras, na verdade, é a tia do Zap. É a tia do Zap. Embaixada, aqui outro ponto também tem diferença. Aqui também. Não é só o coletivismo, né? Essa esquerda é mais coletivista, a direita é mais individualista. Eles ficam assim, né? Meu Deus, aquela ONG recebe patrocínio do Soros. Só que eles não reclamam disso daqui, né? Esse aqui eles não reclamam. O Elias Jabbour, que ele tanto gosta, eles não reclamam. Ó, embaixada e instituto oferecem curso gratuito, né? Pra falar, mandar no Ligado dos Comunas para jornalistas e estudantes. E aí quem tiver o melhor desempenho vai ganhar uma viagem lá pro país e voltar. É bacana, né? Se fosse patrocinado pelos Soros era ruim, mas como é pelos comunas pode. A nossa diferença tá aí. Do mesmo jeito que eu não gosto dos Soros, eu também não aprovo isso daqui. Tem algumas diferenças, óbvio, no final do dia. Mas quando você olha assim a pauta macro, o Dilma traiu eles. Esse é o grande ponto. Você vê, ó, a questão dos wokes agora é o que tomou conta do debate basicamente internacional. Olha onde o vídeo do Nicolas foi parar, legendado em inglês, numa página. Fim.
do wokeness, né? Fim dos wokes, né? Para com isso daí. O vídeo tá com... O tweet tem 1,3 milhões de visualizações ali embaixo. E o vídeo foi reproduzido 505 milhões de vezes. Tá entendendo, bicho? É o que tá rolando. O mundo é basicamente assim, o wokes contra a galera que fala assim, não dá mais. Vocês passaram de todos os pontos. E só pra terminar aqui, pretendo continuar utilizando todo o engajamento que vocês me dão para continuar avançando com nossas pautas. Quem foi de uma vez que divulgou esse perfil tá sempre lá fazendo um monitoramento, né, de engajamento em termos de números. Aí entre os jornalistas mais influentes do Brasil, estamos nós em 12º lugar. Infelizmente, pelo que eu vi aqui, só tem pessoas da esquerda, né, nessa semana do dia 3 ao 9 de março. Mas é isso. Acho, o vídeo tá com 1h05, pensei que ia dar até mais. Acho que deu para vocês entenderem um pouco como abordar parte da turma da esquerda, como desfazer alguns espantalhos, como mostrar para eles que, na verdade, o problema não está em nós. Olha aqui o problema ali, ó. É o Dilma. O Dilma está destruindo o país, muito além da economia. Eles que realmente sabem disso, porque eles sempre criticaram. Reflete sobre isso, reflete bastante sobre isso, principalmente quando você vai conversar com algum comuna. Algum mais esperto, né? Não os picanheiros malucos que faz o L e idolatra de uma forma assim maluca. E é isso. Fico por aqui hoje. Vou mandar o vídeo do Dilma que eu dei play lá no início, falando da economia lá no Telegram, o link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode se inscrever no canal, tem um botão de valeu, tem o pin na descrição. E eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Compartilhe o vídeo, vai? Não esquece não. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!